O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. A primeira leitura de hoje, tirada do livro do Macabeus, numa sequência, esses dias que vimos rezando e ainda continua, quando o rei queria que uma família desobedecesse à lei de Moisés, que para eles até então era a lei de Deus, que não podia comer carne de porco. E eles eram fiéis a essa lei, e o rei, na sua arrogância e querendo dominar, foi matando um a um. E quando sobrava o último, o mais novo, a mãe desse jovem quis que ele não se entregasse às ordens do rei, mas às ordens de Deus. Vejam que eles já tinham aquela visão do poder de Deus
está muito acima do poder dos homens, muito acima do poder dos reis, e que ela preferia ver o morto que desobedecer a uma lei de Deus. E aquela esperança, ou não só a esperança, mas a certeza de que ela um dia o encontraria lá diante de Deus. Se para aquele tempo já havia essa mentalidade das pessoas conscientes e essa força, porque uma mãe aconselhar o seu filho, mesmo amando do rei, ele falou assim: mande o seu filho fazer isso, e prometendo privilégios para ele, ela não fez. Pelo contrário, ela deu mais força a ele para que pudesse entregar a sua vida em sentido de estar obedecendo à lei. Pode ser que a gente, não, para salvar a sua pele, para salvar o seu emprego, para salvar isso, salvar a vida. Faz isso, depois a gente reconcilia com Deus. Mas não. Quando a gente procura ser fiel, nada vai nos tirar as garantias de que nós podemos receber a recompensa de Deus. E Deus é misericordioso, como a própria mãe deste jovem disse. E quem é misericordioso não nos abandona nunca. E no Evangelho nós ouvimos uma passagem, em outro momento também há essa passagem, como que nós conhecemos a parábola dos talentos. Aquele homem nobre que viajou para o estrangeiro e precisava guardar o seu dinheiro. É aquilo que a gente vai fazendo. Se eu vou passar 3 meses, 6 meses, o que for um tempo indeterminado fora, para um curso, para um trabalho, atendendo alguém da família que está doente, não sabe nem quando volta. Ô fulano, tomar conta disso, fulano tomar conta daquilo, outro daquilo, outro. A gente divide as tarefas. Isso é o normal para todos nós que precisamos administrar as coisas da gente. Este homem, ele ia ser coroado rei e os seus inimigos não queriam. Ele deu a 3 da sua confiança 100 moedas. Certamente um valor grande, porque dar um tanto dos seus bens para a administração não era dar 10 reais para cada um. E quando chegou, chamou os 3 para prestar contas. O primeiro falou: aqui está o seu dinheiro que eu fiz render 10 vezes mais. O segundo, o seu dinheiro que eu fiz render 5 vezes mais. E o terceiro, está aqui o seu dinheiro que eu fiquei com medo, guardei no lenço. O que esse homem falou? Aquele que multiplicou por 10, recebe o governo de 10 cidades. O que recebeu, que multiplicou por 5, recebeu o governo de 5 cidades. E aquele que recebeu e não fez multiplicar, simplesmente tomou dele. Quer dizer, não ganhou nada e nem mesmo aquele dinheiro que lhe foi confiado. Em outras palavras, como a outra parábola que Jesus conta, são os nossos talentos. Se vocês foram fiéis nas pequenas coisas, certamente serão fiéis nas grandes coisas. Quando nós queremos já começar por cima, querer ser donos de tudo ou mandar tudo, mas se nós não temos, vamos usar a palavra, capacidade de fazer aquilo, é fracasso certo. Mas quando nós começamos a fazer as coisas pequenas, com fidelidade, e que nós vamos procurando crescer, nós temos certeza que temos capacidade de fazer algo muito mais. Mas tem que começar do pequeno, como a expressão ninguém nasce sabendo, a gente vai aprendendo fazendo. E se a gente aprende fazendo, a gente vai assumindo com responsabilidade, impondo a confiança, para que a gente possa depois
receber como lucro, como esses receberam 10 cidades ou 5 cidades como administração. Se a gente, por exemplo, dentro da administração, na política, ele não sabe administrar nem a casa da gente, candidata a um cargo político de alto grau, prefeito, governador, presidente, o que a gente vai fazer? Nada. Agora, quando nós administramos nosso dinheiro, administra o dinheiro da família, depois começa aquele trabalho, é um pouco isso, são os talentos. E não podemos cobrar de quem não sabe fazer, que ele faça. Certamente todos nós temos talentos, mas talentos diversificados. Eu não posso cobrar de uma pessoa que não sabe cantar, desafinada, desentoada, vir aqui cantar um salmo e a gente falar que talvez a voz, desculpa a palavra, não tão boa, horrível. A gente querer que aquela pessoa cante bonito com uma pessoa que é profissional da música, do canto e que faz aulas e tudo mais. O dom daquela pessoa, a qualidade, o talento é para cantar. Mas pode ser que sabe cantar, não saiba nem carregar um instrumento, não é o dom, não é o talento. Então ninguém fique desiludido que não sabe fazer isso ou aquilo. Talvez você sabe fazer muito bem amigos, você sabe muito bem acolher as pessoas, você sabe muito bem visitar os outros, você sabe muito bem cuidar de uma pessoa doente. E aí? Até uma limpeza bem feita. Todos nós temos talento, só não podemos esconder. Eu tenho uma voz bonita, sei cantar, vou cantar lá no banheiro e bem distante para ninguém. Para quê? Não é simplesmente, se é claro, se eu sou profissional para um show, tudo bem, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que colocar isso para os outros. Então vamos pensar, o que eu posso fazer mais em compensação por tudo aquilo que Deus me dá? Não é eu esperar Deus me compensar, mas eu fazer por aquilo que eu recebo. Eu recebo muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu peço, e às vezes eu não dou um passo. Cobrar, a gente cobra. Criticar, a gente critica. Condenar, a gente condena. Nossa, que lugar que ninguém faz nada. Mas e eu, o que eu faço? Que coisa horrível, por que eu não vou e faço bem feito? É bom que todos, não só pensar no outro, que o outro poderia fazer isso, que a gente joga sempre a carga para os outros. Mas eu quero, eu posso, eu vou tentar. Se der errado, paciência, eu tento de novo. A perseverança também é uma graça, é um dom da gente. Mas se a gente não fizer, as coisas não mudam por si só. Se o nosso mundo precisa de mudança, deve começar por mim, por você, por todos nós. E devemos colocar os talentos, porque senão o que nós tivermos, nós seremos cobrados por Deus e isso nos será tomado. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos ajude cada vez mais a ser úteis, usando em favor dos outros os nossos talentos. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao bom Jesus. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao bom Jesus. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao bom Jesus. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao bom Jesus. Pelos rapazes e moças, a fim de que, na crise da juventude, não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao bom Jesus.
pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que de alguma maneira estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã e ofereçam o sofrimento pela salvação pela sua salvação e salvação de outros, em união com os sofrimentos de Cristo, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao bom Jesus. Por nossa comunidade, aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus. Oração ao Senhor, bom Jesus. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos, para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer, com o tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém.